agora os melhores momentos do treinamento de ODS 5 de igualdade de gênero que foi oferecido durante os eventos de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Nesse trecho, você acompanha a conversa da apresentadora da sessão de quinta-feira, a estudante de jornalismo Mariana Souza, com a convidada de honra Mirtna Kumov, que falou diretamente de Madrid, na Espanha, para a plateia do evento em sala especial do Campus 2, da Unifatec, no Shopping Ventura, em Curitiba. Bem-vindas, mulheres. Esse dia é em homenagem a vocês. Nós estamos vivendo no dia 6, mas o Dia das Mulheres é no dia 8, Dia Internacional das Mulheres. E hoje eu vou apresentar o evento Vozes que Transformam Mulheres na Comunicação e a ODS. Então, vamos lá, sem mais delongas, quero apresentar a Mirtna Kumov. Ela é fundadora do Mine, um projeto social com sede em Madrid, dedicado à formação profissional em marketing para microempresas e pequenos criadores locais, com uma carreira consolidada em multinacionais da tecnologia, liderou iniciativas globais de branding e marketing, desenvolvendo estratégias para ampliar a conscientização, adoção e crescimento de marcas. Além do empreendedorismo, é pesquisadora e professora com foco acadêmico em inclusão de diversidade e gênero no mundo corporativo. Atualmente é mestrada em inteligência artificial para comunicação e mídia e possui formações acadêmicas pela UEL, pela MIT Professional Education e Harvard Extension School. Então, apresento com vocês Mirtna Kumov. Oi, pessoal, bom dia. Vou começar com a pergunta clássica. Me escutam bem? Ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu quero que vocês tenham um excelente dia de evento. Eu começo agradecendo o convite do professor Pablo. É com muita honra que eu participo dessa aula com vocês. Então, bom, mais uma vez, obrigada. A gente vai falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente o objetivo número 5. E eu vou aproveitar também esse começo para já me desculpar, eu estou me recuperando de uma gripe muito forte, então vocês vão me ver ofegante durante a minha apresentação. Eu estou nesse processo de recuperação, tá tudo bem, mas eu vou falar um pouquinho mais devagar do que eu de costume para conseguir ter fôlego até o final do nosso papo, que é de extrema importância. É uma iniciativa que vem desde 2015 da ONU e todos os seus países signatários, e entre inúmeros objetivos a gente tem, em especial, o objetivo número 5, que é o que a gente vai abordar nessa apresentação, que tange o que é o objetivo, especialmente nesse mês, o objetivo mais importante do mês de março, que tem a ver com o Dia Internacional da Mulher. Então, essa é a nossa agenda desses primeiros 10, 15 minutos de apresentação. Todo o material eu vou compartilhar depois, para que vocês possam ter como referência, inclusive os links oficiais da ONU e outras fontes de pesquisa, né, que embasam essa apresentação. E a gente vai passar pela introdução do que é a ODS, mas mais do que isso por que ela é tão importante e como que a gente pode contribuir na luta para uma igualdade de gênero. E como foi dito na apresentação, aqui tem um pouquinho sobre mim, para que vocês possam conhecer. Meu nome é Mirtna, eu sei que é um nome muito difícil, então vocês fiquem à vontade para enfim, chamar de Mir. Tem muita gente que me dá apelido, eu sou super aberta. E eu sou uma profissional que foi formada também no ambiente acadêmico do Paraná. Então, a minha formação inicial em Relações Públicas pela UEL, e aí, enfim, ao longo dos últimos 10, 15 anos de formação acadêmica, eu tive a oportunidade de passar por outras universidades também, entre elas, como foi falado, no MIT, e agora eu estou finalizando o mestrado numa universidade de Madrid, chamada Universidade Complutense de Madrid, e a formação acadêmica sempre fez parte do
do meu desejo profissional. Então, é uma coisa que eu gosto muito, eu me dedico bastante, porque eu acho que, para mim, agregar tanto conhecimento e não compartilhar, para mim, não faz o menor sentido. Então, tem toda essa experiência profissional que, para mim, não teria nenhuma serventia se eu não pudesse, de alguma forma, compartilhar. Por isso que eu associo a carreira de pesquisadora e professora acadêmica também, para que eu possa colocar adiante. E aí, hoje, a empresa que eu fundei, a gente pode chamar de Mine ou de Mini, tanto faz também. Eu sei que a gente é uma empresa da Espanha e também tem um braço no Brasil. A ideia dessa empresa é exatamente formar profissionais em marketing e profissionais que fazem parte de grupos minoritários. E aí, falando de Espanha, a gente está falando de imigrantes, mulheres. Então, o convite para participar dessa sessão, para mim, tem muito a ver com aquilo que eu gosto, como um sonho mesmo profissional e acadêmico. Mas isso não é sobre mim, é sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O que é isso, né? Mais de forma geral. Em 2015, a ONU, em uma assembleia, decidiu que era muito importante estabelecer metas para que a gente pudesse garantir a prosperidade e fortalecer também a liberdade universal em todos os seus países signatários. Então, depois de muitas conversas, depois de muito entendimento entre os países, foi criado um documento e uma estratégia que envolviam inúmeros programas visando atingir um desenvolvimento sustentável até o ano de 2030, com ações e objetivos que fortalecessem principalmente a erradicação da pobreza, a diminuição das diferenças de gênero e também o crescimento sustentável. E aí a garantir que as nações cresçam, mas que a gente não esgote recurso natural, que a gente consiga utilizar energia limpa. Então, é uma estratégia muito ampla que envolve inúmeras frentes. E essa estratégia é chamada de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, por isso ODS. E aí, eu sei que pode parecer, num primeiro momento, algo muito novo, mas essa iniciativa vem desde 2015 e eu tenho certeza que você já viu essa imagem que eu vou compartilhar agora. Em algum momento, você já viu esses quadradinhos, seja depois de uma propaganda na televisão ou impresso em alguma ação social. Essa é a cara da ODS, né? Eu sei que tem bastante gente de negócios, de publicidade na sala, então essa é a identidade visual. Cada quadradinho desses, do 1 ao 17, representa uma ODS. E cada uma dessas ODS visa focar ações para atingir um objetivo específico. Por exemplo, a primeira a gente reduzir as desigualdades sociais e zerar a pobreza. Depois tem trabalhar a fome, tem energia sustentável, tem responsabilidade climática. E hoje a gente fala mais do que especialmente da ODS número 5, que é a ODS que vai tratar de ações voltadas à igualdade de gênero, né? E por que a igualdade de gênero ela é tão importante e por que a igualdade de gênero ela resulta, por exemplo, na diminuição da pobreza, né? E é isso que a gente vai falar hoje, o quanto impacta, enquanto falar em igualdade de gênero, impacta todas as outras frentes, né? Porque você, por exemplo, empoderar uma mulher financeiramente vai garantir que ela tenha participação econômica e melhore índices econômicos de um país. Você tirar, por exemplo, uma mulher de uma situação de vulnerabilidade vai fazer com que a região, a comunidade em que ela more, tenha um crescimento também mais sustentável em termos sociais e econômicos. Então, equilibrar, equalizar a condição dos gêneros é muito importante para esse objetivo global. E aí, falando especificamente da ODS número 5, né, que tem como objetivo trabalhar a diminuição, a discrepância entre as diferenças de gênero, o que a ONU faz por meio das iniciativas? Ela cria conteúdos programáticos já pré-prontos e estratégias gerais e globais para que cada país signatário
possa implementar o seu plano e desenvolver iniciativas de um âmbito maior, de um âmbito de governo. Então, a ONU ela criou um programa que é chamado Por um Planeta 50-50, e aí a referência do 50-50 é exatamente esse equilíbrio entre os gêneros, e esse conteúdo tem inúmeras ações que envolvem campanhas de publicidade, envolvem conteúdos para serem compartilhados em ambiente acadêmico e ambiente político, e fazer com que os seus países signatários possam engajar dentro dessa proposta. Eu sei que pode parecer algo muito programático e grandioso, porque a gente está falando de uma organização internacional. No entanto, cada ODS possui 3 níveis de abordagem. O primeiro, que é a abordagem individual. O que é isso? Eles entendem que, apesar de haver um conteúdo programático muito extenso, cada ação única ela é importante. Então, essa ação que a gente está fazendo hoje, como o professor Pablo falou, ela conta para esse objetivo, ela conta como um engajamento. Nós somos 16, 20 pessoas hoje dentro dessa sala discutindo a questão de gênero. Então, a nossa ação individual, ela vai contar e vai contribuir para esse objetivo. E aí, para além disso, tem o pilar de planeta, que é exatamente esse engajamento maior, que depende de compromisso público de governo, depende da própria ONU, que é como que a sociedade civil, políticos, governos, empresas e universidades, que eles possuem uma capacidade maior de engajamento, vão fazer a entrega desses programas, né? Então tem essa esfera individual, a esfera coletiva, e eu trago um dado muito importante, que aí é dentro da esfera governamental, a relevância que o Brasil tem para esse projeto, que o Brasil foi um dos primeiros países a aderirem à iniciativa Planeta 50-50, logo em 2015, quando as ODS foram lançadas, e o Brasil sancionou a tipificação do crime de feminicídio ainda em março de 2015. Então a gente tem muito que se orgulhar do nosso país ter sido signatário, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que elas existem. Vou tomar uma água aqui, um minutinho. E aí, mais para que vocês tenham referências, né, e qual que é a importância, eu falei um pouquinho da importância de se trabalhar a questão de gênero numa ODS, e como ela impacta outras frentes, por exemplo, pobreza, sustentabilidade, porque as mulheres, e aí a gente sabe disso na pele, a gente enfrenta a discriminação e desigualdade, seja no trabalho, na rua, a gente fica mais insegura quando a gente sai, vai para uma festa, a gente sabe que a inclusão econômica e social das mulheres impacta, sim, na vida social e econômica de um país, e aí eu mencionei até, né, a liberdade financeira de uma mulher. O Brasil é um país que tem muitas mulheres como líderes de lares, então essa liberdade financeira e econômica é fundamental, e a gente precisa eliminar as barreiras estruturais que impedem esse avanço. Eu trago alguns números para vocês, e como foco é mulher no mercado de trabalho, e tem inúmeros indicadores, e eu trouxe 4, para mostrar que, especialmente dentro do mercado de trabalho, a gente ainda está em desvantagem. Esses números são globais, então eles variam aqui no Brasil, para maior ou para menor, mas a gente recebe menos do que os homens para desenvolver, né, a mesma atividade. Nós ocupamos menos cargos de liderança, 15%, então não adianta nada uma empresa virar e falar assim, e 80% do nosso quadro é mulher. Mas elas fazem o quê? Elas são gerentes, elas são diretoras, como que a mulher está distribuída na hierarquia? E mais do que isso, um ponto importante são os cargos políticos. Só 25% são mulheres, no mundo todo. Então, por isso que o mundo é tão masculino, né? São 75% dos cargos políticos ocupados por homens, e esses homens tomando decisões a respeito dos nossos corpos, a respeito dos nossos direitos, e a gente precisa diminuir a igualdade de gênero, aumentar a nossa participação em todas as frentes. E aí, cascateando um pouquinho esses números da desigualdade no Brasil, eu não vou ler os números, tá aí para vocês observarem, eu vou só destacar por que eu trouxe esses números. Primeiro, porque é importante a gente tratar de diferença no mercado de trabalho. A gente está no ambiente acadêmico, está todo mundo aqui se preparando para encarar o mercado de trabalho, e por mais difícil que seja a realidade, a gente precisa entender que
as mulheres são a maioria da população, a gente produz mais, pelo menos 3% a mais que um homem na mesma atividade, a gente tem mais títulos acadêmicos do que o homem, no entanto, a gente tem menos cargos de diretoria, e para além disso, quando a gente termina o expediente e volta para casa, uma carga horária de trabalho doméstico infinitamente maior do que a do homem. E ainda assim a gente consegue ser mais produtiva. E aí fala, não, mas mulher é super-heroína. Ninguém tem que ser super-heroína. A gente tem que ir atrás da igualdade. Não tem que trabalhar 18 horas semanais contra 4 horas de um homem, entende? Então, são números muito alarmantes e a gente precisa observar isso, que apesar de tudo a gente ainda consegue ser melhor, mas isso tem um custo de saúde mental altíssimo e a gente ainda recebe menos. E, embora não seja a pauta da conversa de hoje, eu trouxe indicadores também em relação à pressão estética. Eu sei que a gente está falando de mercado de trabalho, mas eu sempre trago esse assunto quando eu posso, porque a gente não enxerga pressão estética como violência, e ela é. Dados do Brasil, a gente é líder em cirurgia plástica em adolescente, e 87% das pacientes que se submetem a uma cirurgia plástica são mulheres. Fala para mim se isso não é um indicador de violência de gênero. Quem que cria esses padrões de beleza? Quem que incute na nossa cabeça de mulher o que é bonito? Senão né, os homens ou, de forma geral, uma sociedade patriarcal. Então é muito importante que a gente tenha a sensibilidade de enxergar a violência para além do dado objetivo, que seria uma doméstica, um feminicídio, que são alarmantes, mas a violência de gênero começa quando a gente vê, por exemplo, que 98% dos casos de morte em cirurgia plástica são mulheres. A gente está matando a mulher em nome do estabelecimento de um padrão de beleza. E aí, finalizando já meus 15 minutos, lembrando também que a gente sai de um processo de pandemia que retrocede o Brasil em direitos em 10 anos, porque a gente tem aumento de violência doméstica, as pessoas ficaram confinadas em seus lares, a gente tem o desemprego. Então, a ODS 5 ela é muito importante para o nosso país, especialmente, porque, para além das vitórias que a gente já teve até agora, a gente regrediu em 10 anos, de acordo com a própria ONU Mulheres, em termos de justiça de gênero no nosso país. E a expectativa, embora a gente tenha esse plano que é até 2030, a ONU tem muita consciência de que para a gente atingir a igualdade de gênero global, a gente precisa de uma evolução de 100 anos. E veja, não são 100 anos a gente sentado esperando a mudança acontecer. São 100 anos considerando todas as iniciativas que a gente já tem em prática para atingir esse objetivo. Então, a gente não pode parar de estabelecer conversas como essa, porque é esse tipo de engajamento que vai garantir o atingimento desses 100 anos, dessa igualdade de gênero daqui a 100 anos. Então, muito provavelmente, a gente está lutando uma luta que a gente não vai ver o resultado final, só que se a gente não atua, a gente não vai conseguir chegar e esse objetivo aí de 100 anos vai virar 150, 200 e isso há de eterno. E aí, por fim, algumas ideias de como a gente pode contribuir para essa ODS. Como o professor Pablo disse, todas as ações elas podem ser documentadas, enviadas para a ONU e a ONU vai considerar como uma ação, mas para além, né, é muito importante ter o registro com eles, mas para além disso, é importante que no nosso dia a dia a gente busque essa igualdade por meio da educação e da conscientização, que é isso que a gente está fazendo agora, por meio da inclusão. E aí a inclusão de todas as mulheres. É muito bom a gente refletir o que é ser mulher, quem são mulheres, se a minha inclusão inclui todos os tipos de corpos trans, corpos cis, corpos magros, gordos, enfim, a gente tem que ser inclusivo nesse processo. E um ponto muito importante que a gente pode fazer para contribuir também é cuidar da saúde mental, cuidar de si mesma enquanto mulher e cuidar de outras mulheres também, formando grupos e círculos de apoio que a gente possa se amparar, porque é uma luta árdua.
É muito, muito árdua essa luta, é uma luta longa, né? É uma luta de uma vida, 100 anos. A gente não vive, né? Pouquíssimas pessoas vivem 100 anos. E a gente precisa muito se politizar. E aqui eu falo, para além da política partidária, também a política partidária, para quem quer trabalhar a política partidária, mas para além disso, é a política do teu bairro, da faculdade, do grupo de estudantes, da comunidade da sua igreja, é você tratar as questões de igualdade de gênero nos ambientes que você está inserido, porque absolutamente tudo é político quando a gente é mulher. E aí, só como um lembrete, ainda que não seja o ponto dessa apresentação também, mais uma vez é importante a gente entender que os recortes sociais, eles escancaram as diferenças, e a nossa complexidade enquanto indivíduo pode piorar a nossa condição ou amenizar, né? Então, assim, é uma mulher branca, é uma mulher preta, ela é uma mulher racializada, é uma mulher indígena, ela é periférica, ela é da área central da cidade, ela ganha bem, ela ganha mal, cada camada que a gente adiciona vai tornando a vida mais fácil ou mais difícil, e é importante que a gente tenha a sensibilidade no olhar para entender essas nuances. E aí, mais uma vez, por isso eu perguntei se tinha homem na sala, eu acho que a gente já extrapolou a conversa dentro do ambiente 100% feminino, e é muito importante a gente inserir os homens nessa conversa, porque eles fazem parte do problema. Porque é um problema de todos nós, e não adianta a gente fechar essa conversa da igualdade em grupos específicos de mulheres. É importante que a gente discuta entre as mulheres quais são os nossos problemas, mas a gente só vai conseguir resolvê-los se a gente traz os homens para dentro desse ambiente, e junto com eles a gente encontra alternativas e conscientiza também os homens de que essa igualdade ela é tão importante. Então é muito legal a gente ter homens junto com a gente, porque a transformação, para acontecer nesse nível social, a gente precisa envolver todo mundo. Então somemos todos nessa luta. Aqui eu finalizo a apresentação. Eu sei que eu me estendi, mas como eu disse, eu estou com um pouquinho menos de fôlego, estou falando um pouquinho mais devagar. Obrigada pela paciência e pela compreensão, e é um prazer responder quaisquer dúvidas que vocês tenham. Muito obrigada. É um assunto extremamente importante nos dias de hoje. Agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Perguntaram aqui, foi lançado em 2015, né? Se teve alguma evolução até os dias de hoje. Sim, a gente teve bastante evolução e teve o envolvimento de outros países também na iniciativa. No entanto, a pandemia, infelizmente, como eu mencionei, retrocedeu em 10 anos esses direitos, especificamente a conta de 10 anos foi no Brasil, outros países tiveram perdas de 2, 3 anos. A pandemia ela foi assim uma avalanche muito forte para as desigualdades de gênero. Mas o que eu ressaltaria, e aí eu trouxe na apresentação, não só no Brasil, mas em outros países, a gente teve a evolução na parte especialmente jurídica. Então a pressão social, ela ajuda os legisladores. Então no Brasil a gente teve a aprovação da lei do feminicídio, entre outras. Aqui na Espanha, por exemplo, para trazer um exemplo de outro lugar, a gente teve há 2 anos a evolução da lei de aborto na Espanha. Então foi uma lei que ela foi amplificada e envolve não só a disponibilização do aborto pelo que seria o SUS daqui, né, de forma universal, a partir só do interesse da pessoa grávida, por exemplo,
como não só isso, a proposta ela amplia os direitos, mas ela também aumenta os deveres da formação educacional das crianças e adolescentes. Então, foi incluído o assunto de questão de gênero, o assunto de fertilidade no currículo escolar das pessoas, obviamente, com o objetivo de evitar que o aborto seja, que seja utilizado, por exemplo, como muita gente fala que é um contraceptivo, e não mas para além da medida extrema, foi feita toda uma mudança de currículo acadêmico. Então, isso é de um valor tremendo. Aconteceu na Espanha, aconteceu na Alemanha também, então a gente teve inúmeros ganhos. Muito obrigada. Oi, Mirtna. Eu sou Ana Luísa, sou professora aqui também da Unifatec. Queria que você falasse um pouco aí sobre, a gente tem agora, você falou desse retrocesso aí da pandemia, e acho que agora a gente tem, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, né, ele revogou várias políticas de diversidade. Enfim, queria que você explicasse um pouco, assim, qual o papel da ONU exatamente nisso, né? Então, assim, a gente tem países adotando medidas, né, independentes, e, enfim, a exemplo do Trump, que está acabando com toda essa política de diversidade, e de que forma a ONU, como uma entidade, né, transnacional, que atua no mundo todo, tem esse papel, né, enfim, até que ponto ela pode, por exemplo, interferir nesse tipo de política, né, de fim de diversidade, enfim, só para a gente entender, porque às vezes a gente fica, né, debatendo aqui ODS da ONU e às vezes acaba fugindo um pouco desse plano da materialidade dos fatos, né? Então, muito bonito a ONU lá falando, enquanto na prática a gente tem o Trump que governa, né, os Estados Unidos, uma grande potência, Elon Musk, enfim, né, turminha do bem aí, lutando contra a conquista desses direitos, né? Então, até que ponto esse embate aí, né, acontece, e qual o papel da ONU, de que forma a gente pode, né, assim, enxergar um horizonte um pouco mais positivo, mesmo a materialidade do fato, né, de ascensão de governos de extrema-direita, que, enfim, que não tem a pauta do direito social e dos direitos humanos como prioritárias. Então, só para você refletir um pouco com a gente. Eu vejo a ascensão de governos autoritários com muito medo, de verdade, porque até uma frase bastante clichê, né, da Simone de Beauvoir, não vou nem falar da forma literal, mas basicamente o que ela diz é que os direitos femininos, e ela fala especificamente das mulheres, né, eles não são garantidos. A gente precisa constantemente lutar, porque basta qualquer mudança social ou política para que esses direitos eles sejam revogados. Então, não é garantido nenhum tipo de direito. E a gente pode estender isso para qualquer outro tipo de minoria, né, a depender da situação cultural. Então, imigrantes, indígenas, pessoas pretas, nenhum direito de minoria ele é garantido e a luta tem que ser constante. Então, eu vejo com bastante medo até a ascensão de governos autoritários, e a gente pode dizer sim que o governo Trump é um governo autoritário, como outros que têm emergido de extrema-direita, porque eles não respeitam alguns tratados internacionais. A ONU é uma agência que ela não tem poder jurídico sobre. Então, o principal impasse é que se de repente um país signatário ele decide não seguir uma conduta, uma diretriz ou mesmo uma ODS, a ONU ela vai fazer uma pressão política, né? Então vai ser no âmbito da diplomacia, no âmbito da política, e infelizmente não tem nenhuma sanção jurídica, por exemplo, que a ONU pode tomar. Existem tribunais internacionais, mas eles também funcionam numa esfera muito política. Então por isso que a luta por esses direitos ela tem que ser constante, porque o autoritarismo vai fazer com que qualquer relacionamento diplomático e político estabelecidos com a ONU ou com outros países sejam sumariamente desrespeitados. Então eu vejo isso com bastante aflição. E mesmo no nosso país, em que a gente tem um governo central democrata, né, a gente tem, por exemplo, um congresso que são os legisladores bastante retrógrados ou reacionários em relação a esses aspectos. Então a gente tem um governo democrata, mas os nossos legisladores
conversam constantemente a respeito da perda de direitos, e a gente pode falar, por exemplo, da questão do aborto. Por isso a importância da gente, no nosso nível político, se engajar para evitar que esse retrocesso aconteça. Obrigada. Temos mais uma pergunta. Oi, Mitra, bom dia, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte: nós terminamos o carnaval ontem, e aí nós estamos vendo alguns números que já estão saindo, como um aumento de abuso sexual de mulheres após carnaval, não necessariamente por culpa do carnaval, mas houve esse aumento já bem grande. A gente abriu os jornais hoje com um número enorme de denúncias e tudo mais. Estamos vendo também um número muito grande de mulheres em situação de rua, principalmente aqui em Curitiba. Nós estamos vendo um número realmente alto de mulheres em situação de rua. E a minha pergunta é: como a instituição, ou como nós, como estudantes, como podemos fazer para uma forma prática de melhorar essa situação? Acho que passa por diversas esferas, né, de curto, médio e longo prazo. Então, de curtíssimo prazo, obviamente, é apagar um incêndio, é oferecer acolhimento para uma vítima de violência, é ter condições de acolher, de escutar, de receber, e aí a gente está falando de violência, né, num caso de violência, enfim, tratar, dar os primeiros atendimentos, profilaxia, se a gente estiver falando até de uma violação. Então, acho que no primeiro momento é a gente conseguir acolher essas mulheres, né? Então, a situação de rua, a mesma coisa, tanto mulher quanto homem, enfim, alimentar, banho, cobrir, garantir que você vai ter teto para os próximos dias e tentar orientar essas pessoas para que elas recebam esse acolhimento. Esse acolhimento imediato eu vejo como uma responsabilidade maior dos poderes públicos, tá? E instituições, talvez, instituições sociais que têm um pouco mais de infraestrutura, porque a gente está falando de uma população muito grande. No nosso nível acadêmico, uma coisa que eu acho importante é a gente trabalhar no que seria o médio prazo, que é trabalhar a conscientização. A conscientização da mulher, porque muitas vezes a gente é violentada e a gente não percebeu que a gente foi violentada, porque a violência de gênero, ela não passa necessariamente pelo toque físico. Então, para a gente entender em que momento que uma barreira ela foi transposta, então a conscientização da mulher, para ela entender o que é uma violência de gênero, para que ela consiga identificar quando essa violência está acontecendo, e para o homem, para que ele entenda o que é a violência de gênero também, quando que ele está sendo violento, e em que momento ele tem que parar. Então, campanhas, né, não é não, a gente já tem várias, eu acho que no ambiente acadêmico, essa conscientização, ela é muito bem desenvolvida e funciona muito bem, é uma ação prática que a gente pode tomar. Entre as mulheres, esse grupo de apoio, eu sei que é muito triste a gente falar isso, mas em se tratando de soluções curto prazo, é a gente cuidar uma das outras. É muito triste a gente virar e falar assim: olha, mulher, se você acha que você vai estar em risco, saia como uma amiga, mas é o que a gente tem de imediato, até que a gente consiga ter, a longo prazo, um ambiente que traga conforto para a gente andar sozinha na rua. Então, essas são ações de médio prazo. E a longo prazo, eu envolveria também um processo de educação, para que a gente consiga inserir no ambiente, e aí acadêmico está no nosso, na nossa responsabilidade, de repente criar nos cursos disciplinas que tratem especificamente da questão de gênero. Então, na comunicação, vamos discutir a questão de gênero na comunicação, vamos discutir na medicina. Então, eu acho que enquanto professores, a gente consegue sugerir emendas para que a gente consiga inserir a discussão de gênero dentro do contexto acadêmico para conseguir uma mudança mais de longo prazo. Você ouviu alguns trechos dos melhores momentos do treinamento de ODS 5 da professora Mitna Kumov.